Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu quero recomendar um canal para vocês, é o canal Meu Propósito. Dentro desse canal tem um quadro chamado Conferência Comentada. Então é muito importante, é o irmão Adriano Pereira, ele faz esse quadro ali, ele pega os discursos da conferência e comenta, né, coisas que nós podemos aplicar à nossa vida. Tá bom? Então é muito importante esse canal porque durante esses 6 meses a gente deve continuar absorvendo as mensagens que nós recebemos na conferência, ou seja, até a próxima conferência. Então é muito importante. Então o canal aí, Meu Propósito, do Adriano Pereira, nos ajuda nesse propósito a estudar os discursos da conferência. Eu gosto muito dos comentários dele, né? Ele fez um vídeo novo ontem, vou postar aqui para vocês entrar lá no vídeo e se inscrever no canal e assistam o vídeo dele, tá bom? Eu assisti ontem o vídeo dele e a impressão que eu tive, né, do Espírito, que eu aprendi, é que na conferência geral nós podemos obter resposta para todas as nossas perguntas. Interessante isso. Ele foi trazendo alguns temas ali e eu fui vendo que realmente a conferência é o Senhor falando conosco, nos dando várias respostas de coisas que nós precisamos, mostrando para a gente o que é prioridade, o que a gente deve priorizar, né? Então, muito importante. Vão lá, se inscrevam no canal dele e assistam esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gratidão, Adriano Pereira, por ter compartilhado o seu conhecimento e o estudo com a gente da conferência, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para a Giza e o Guilherme, eles são lá de Itanhaém, tá bom? Foi sábado, eu estive no templo e eles também estavam lá no templo, né? Gostei de ver eles lá. Então, um forte abraço aí para vocês e gratidão por vocês acompanhar a mensagem aqui no canal, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar hoje com vocês aqui Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 aqui, tá bom? A partir do versículo 21 em diante. Aqui o versículo 21 diz assim, ó: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro, de Sidom. Bom, aqui então a gente vê que Jesus Cristo sai, né, do território, né, de Jerusalém ali, porque era muita gente para ser curada, não que ele não quisesse curar, tá bom? Mas a gente repara que ele sai ali, ele quer um momento a sós. Para com quem? Com os discípulos, porque ele precisa ensinar e instruir os discípulos em algumas coisas. Preparar eles, inclusive ele fala muito discurso aqui sobre a sua ressurreição. Mas interessante notar isso ainda, talvez eu traga essa mensagem essa semana, que sempre quando Jesus Cristo está falando ali para os apóstolos dele sobre a morte dele, ele fala sobre a ressurreição também. E os discípulos ficam tristes, né? Porque eles se concentram na morte e não na ressurreição. Nós devemos nos concentrar nas boas notícias, na ressurreição. E era isso, né, que Cristo estava falando, mas eles se concentravam na parte de sofrer, na parte de que ele iria morrer. Ficava triste, né? Pedro até, em uma dessas ocasiões, de modo nenhum, Senhor, aconteça isso contigo. Então, a gente observa isso, né? Quando Jesus Cristo estava procurando ensinar. Então, aqui no versículo 21, diz que ele sai, né, da terra de Israel, vai para uma terra gentia, onde não era o povo de Israel que vivia. Eram os fenícios, os gregos. Então, era nessa parte que ele foi ali com seus discípulos para instruí-los. Não é que ele queria tirar férias, né? De abençoar as pessoas, né? Aliás, não existe férias da igreja, tá bom? A gente não tira férias da igreja. A gente está servindo sempre, tá bom? Então vamos lá, a gente não tira férias de chamada. Ah, eu preciso de férias, bispo, desse chamado aí, não. A gente não pede férias da igreja, tá bom? Vamos continuar aqui. Então Jesus Cristo ele pega e sai, né? Ele vai lá para Tiro de Sidom, para quê? Para ele ter um momento a sós ali com os seus apóstolos, porque ele precisa ensinar certas coisas e instruir os seus apóstolos, tá bom? Então eu vou continuar aqui a partir do versículo 22. Essa parte que a gente vai ler aqui vai falar sobre a mulher cananeia, né? A mulher fenícia, que era uma grega, que pediu uma filha, uma bênção para a filha dela, tá bom? Que a gente vai ler aqui, né? Ela estava doente, com certo espírito maligno ali, e aí Jesus Cristo a gente vai assistir pelo texto aqui ouvindo, tá bom? Bom, enfim, eu só queria compartilhar que essa mesma história se encontra no livro de Marcos também. Só que no livro de Marcos tem algumas nuances de diferença que eu vou trazendo aqui também,
tá bom? Mas eu vou deixar a referência na descrição do vídeo. Vamos lá, versículo 22, o que está acontecendo? Cristo, então, ele se retira, né, das regiões ali de Jerusalém, da Galiléia, sai de lá, né? Ele vai para uma nação gentia aqui, porque ele precisa instruir os seus apóstolos. Então, diz aqui no versículo 22, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, ou seja, das laterais, das fronteiras ali, tá bom? Que era das fronteiras, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, né? Então observe aqui, né, que ela fala, tem misericórdia de mim. Ou seja, o sofrimento que a filha dela estava passando passou a ser o sofrimento dela. E é assim, né? Quem é pai, quem é mãe, sofre mais pela dor dos filhos do que se a dor fosse em você mesmo. Então, aqui é muito interessante que ela chega pedindo, tem misericórdia de mim. Mas quem está ruim mesmo é a filha dela. Inclusive, Marcos vai citar que ela estava de cama, tá bom? A gente consegue ver pelo relato de Marcos. A gente está acompanhando aqui por Mateus. Bom, enfim, ela pede essa misericórdia, né? Clamando ali. Então Jesus Cristo vai andando e não vai responder a ela, né? Nessa altura aqui, tá bom? Eu peguei alguns comentários desse texto aqui também, lá do livro Jesus o Cristo, né? De James Retorn também, vou estar colocando na descrição aqui do vídeo. Então ela pede, tem misericórdia de mim, né? E a gente vai para o próximo versículo aqui, que é o versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogava-lhe dizendo, despede-a que vem gritando após nós, né? Então, falando sobre essa mulher buscando uma bênção, ou qualquer um de nós buscando bênção, buscando uma bênção por meio de oração, aqui ela clamando ao Senhor, ela está orando, né? É como se ela estivesse orando, ela está pedindo diretamente a Deus. A diferença é que nós não estamos vendo Deus aqui, ela estava vendo Jesus Cristo e clamando a Jesus Cristo para que curasse a filha dela, mandasse aquele mal embora, tá bom? E Jesus Cristo, a princípio, o que ele faz não diz uma palavra, né? E não é assim, às vezes, com a gente está buscando ao Senhor e vem um silêncio, né? Não temos nenhuma resposta. A gente pode ter três coisas, né, do Senhor. A gente pode ter o silêncio, a gente pode ter a resposta não, né? Ou que ainda não, e tem também a resposta sim, né? E às vezes o não a gente tem que buscar o sim. E é o que essa mulher vai fazer. Ela já estava na situação complicada e ela busca o Senhor ali, mas a primeiro momento ele não responde nada, né? Ela fica gritando, chamando ali, e ele não responde nada. Tudo isso tem um propósito, né, que o Senhor faz aqui, tem um propósito. Mas ela continua chamando, que chega a incomodar os discípulos, né, os apóstolos. Os apóstolos chegam ao pé de Jesus e diz, despede-a, né, manda ela embora, né, porque ela tá incomodando, eles percebem aqui que ela está incomodando vindo ali, né, buscar ali ao Senhor, e o Senhor não respondia a ela, né, de maneira nenhuma. O próximo versículo aqui é o versículo 24. E ele respondendo disse, eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui ele já pega e fala, a primeira resposta que Jesus Cristo deu para ela foi um silêncio. O silêncio também é uma resposta. Então ele deu um silêncio ali. Mas a segunda resposta foi um não, né? Ela pediu o quê? Para que a filha dela fosse curada do mal que ela tinha. E aí Jesus Cristo falou, não, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, a profecia que nós temos é que os últimos serão os primeiros. Então, os primeiros foi a casa de Israel, que recebeu o evangelho, as bênçãos do evangelho, né? E por último seriam os gentios. Então tem uma fila aqui, né? Ou seja, primeiro era a nação de Israel, depois seriam os gentios. E por últimos dias seria então primeiro os gentios e depois trazendo ali o evangelho para os judeus. Tá bom? Então tem uma ordem, tem uma fila aqui, e é isso que Jesus Cristo está explicando para ela. Olha, tem uma fila aqui, eu não vim para vocês agora,
tá bom? Não é para os gentios, lembrando que essa mulher era fenícia, grega, então ela não fazia parte da família de Israel, né? Não fazia parte da família de Abraão, Isaac, Jacó, não fazia parte. Então o Senhor tinha vindo para esses nesse momento aqui. A salvação é para todos, tá bom? Vem por meio da casa de Israel, mas é para todos. Mas aqui nesse momento, as bênçãos que ele tinha falado seria para as pessoas que era da casa de Israel. É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui, tá bom? Mas interessante notar também que Jesus Cristo já abençoou outras pessoas que não eram da casa de Israel. Então acredito que tudo isso que ele está falando com a mulher é com um propósito de ajudar ela a ter mais fé, né? Interessante que para cada pessoa Deus ele pode reagir de uma maneira diferente, né? Para algumas pessoas pode ser rápido a resposta, para outras pode ser um processo para que ela adquira mais fé, que é o que eu acredito que está acontecendo com essa mulher aqui. Então, a segunda resposta que essa mulher recebe é um não, né? Então, a primeira coisa que ela recebeu foi o silêncio, a segunda foi um não, né? E aí Jesus Cristo explica para ela, né? Ela queria furar essa fila aí, mas Jesus Cristo explica para ela no versículo 25, né? Não, versículo 25, após ela receber o não, diz assim: então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não deu atenção ali para o não que ela ouviu, né? Ela falou: Senhor, socorre-me. Adorou ao Senhor. Interessante que no livro de Marcos, né, essa cena se passa dentro de uma casa, né? E no livro de Mateus é num caminho, tá bom? Jesus o Cristo, ele junta essas duas informações, tanto as informações de Mateus como as informações de Marcos. Ele fala que Jesus Cristo vinha no caminho, né? E ele entrou numa casa. Então, ela continuou vindo, gritando, e aí como ele entrou dentro da casa, ele parou na casa, ela foi lá e entrou na casa, ou ficou do lado de fora ali e adorou ele, né? Na frente da casa ali, tá bom? Então, esse é o sentido que está lá no livro de Jesus o Cristo. Eu gostei da junção que ele coloca aqui, harmonizando os dois textos, tá bom? Não há nenhuma contradição entre Marcos e Mateus aqui. Então ele chega lá, ela chega e adora, mesmo ela tendo recebido um não. Interessante, mesmo, e ainda assim ela clama novamente. Primeiro ela adora e depois ela clama novamente, dizendo: socorre-me. Muito bom a parte que ela coloca para ela, né? Que quem está sofrendo é a filha dela, mas ela sofre com a dor da filha dela. Então, é como se o Senhor tivesse socorrendo ela se abençoasse a filha dela, né? E é isso que a gente vê aqui, a conotação, né, da mensagem que ela fala. Versículo 26, Jesus Cristo explica então: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhotes, o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Vou ler de novo aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Então, aqui os filhos seriam aqueles que comem na mesa. Ele está falando que primeiro ele veio à casa de Israel, e que aquela mulher não era da casa de Israel, então ela não era uma filha, tá bom? Do convênio, é isso que significa. E aí então ele usa a palavra aqui: não é bom pegar o pão dos filhos, ou seja, da casa de Israel. As bênçãos que Deus trouxe naquele momento era para a casa de Israel e dá para os gentios, né? E ele usa o termo aqui cachorrinhos. Também lá no livro Jesus o Cristo, ele faz a menção que aqui ele não usa o termo cachorro, porque cachorros era cachorro vadios de rua, né? E cachorrinho significa mais doméstico, que pertence, eles faz parte da casa, né? O seu pet aí, ele faz parte de dentro da sua casa. Ele não é o seu filho, né? Mas ele faz parte ali, né, da sua casa. E aí, então, ele está falando: olha, eu não posso pegar o pão do filho, as bênçãos que são do filho, e deitar aos cachorrinhos, né? Aos que pertencem à casa também, mas não vão ter as mesmas bênçãos que os filhos, né? Interessante que essa mulher, a gente pensando com a nossa cabeça aqui, a gente já pensa: nossa, mas Jesus Cristo foi duro com essas palavras. Mas na época, né, não é essa conotação que Cristo está usando, tá bom? Na época a mulher não ficou ofendida, como está escrito no livro de Jesus o Cristo. Ela não se ofende, ela não vai embora, ela busca mais ainda. Pelo contrário,
ela aceita o título de cachorrinho e usa esse título novamente para clamar, porque aqui ela recebeu um segundo não. A primeira resposta que ela teve foi um silêncio. A segunda resposta foi um não. E a terceira também foi um não, porque ele falou, não, as bênçãos são para os filhos, né? E não para os cachorrinhos, né? Para os gentios, né? Ele colocou dessa maneira aqui, tá bom? Então a gente observa aqui que ela recebeu um segundo não aqui, né? O terceiro, né? Primeiro o silêncio, o segundo um não e o terceiro não aqui novamente, né? Segunda vez recebendo não aqui. E aí então a gente pode passar aqui para o versículo 27. O versículo 27 aqui, né? Após receber isso, ela aceita o título, não fica ofendida e diz: e ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha que interessante, ela pegou esse termo, cachorrinhos, filhotinhos, né, que eles também fazem parte da casa e eles comem das bênçãos dos filhos, quando cai ali. Então o que ela estava pedindo? Eu quero um pouco dessa bênção, eu quero um pouco desse amor, Senhor. E aí então não tem como, né? Após tanto buscar, agora sim ela vai receber um sim, né? Interessante esse processo de buscar o Senhor, de sempre estar perseverando na oração, para que possamos alcançar a bênção que o Senhor quer nos dar. Ele ia dar essa bênção para ela, sim, mas esse processo que ele usou de dar um silêncio, de dizer não, e agora vai dizer um sim, é um processo que vai aumentando a fé da pessoa, tá bom? Por causa da persistência que ela tem. Então vamos continuar aqui o versículo 28, né, para finalizar. E então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Né? No livro de Marcos conta que ela voltou para casa após essas palavras de Cristo e ela encontra a sua filha deitada já boa, tá bom? Então é bem interessante o relato também lá por Marcos, tá bom? Bom, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Usando esse mesmo termo que Jesus Cristo usou aqui, né, sobre cachorrinho, ou um termo também que é usado nas escrituras, né, que fala filhos de Deus e criaturas, no sentido de que quando todos nós somos filhos de Deus, tá bom? Filhos do Pai Celestial. Mas quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo e se tornamos filhos do convênio. Então aí vem o termo que somos filhos de Deus, né? Ou seja, filhos e filhas de Cristo também, né? É um termo chamado aí. Então, ainda que a gente seja como um cachorrinho, a gente pode se tornar filho de Deus, porque as bênçãos reais de Deus, as maiores bênçãos estão reservadas para os seus filhos que vão herdar o reino celestial. E nós podemos alcançar essas bênçãos, tá bom? Vou terminar aqui com as palavras de Paulo, que eu gosto bastante, em Efésios 2, versículo 19, que ele fala que após o batismo, nós entrarmos para a aliança com Deus ali, fazendo convênio com Deus, ele diz assim: Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então a gente deixa de ser gentil e passa a pertencer à família de Deus, tá bom? Então, primeiramente, como Cristo falou, o evangelho era para os judeus, para Israel. Agora veio por meio dos gentios. E todos os gentios que se batizam passam a pertencer à casa de Israel. Bom, que nós possamos alcançar essas bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Ele tem bênção para todos os seus filhos, todos. Mas as maiores bênçãos vai ser para os filhos que herdarem o reino celestial. E é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.